Eu quero dizer Ahlan Sahlan para vocês, sejam bem-vindos. Quero conversar um pouquinho sobre a minha história. E para começar a minha história, não há como deixar de fora as minhas origens. Vou começar falando um pouquinho dos meus pais, de onde eles vieram. Meu pai nasceu no Líbano, meu avô veio primeiro, mas a situação deles no Líbano na década de 50 era muito difícil. E eles moravam nas montanhas, chama Vale do Bekaa. Na década de 40, meu pai nasceu em 41, né? Eles passaram muita necessidade ali no pós-guerra. E meu avô percebeu que tinha alguém, um primo deles, um parente, que não tinha estudo nenhum, não era alfabetizado, e tinha vindo para o Brasil e voltou com muito dinheiro, inclusive abriu uma escola no Líbano, lá na cidade deles, com o dinheiro que fez no Brasil. E aí falou, bom, se o meu primo, que não tem estudo, teve tanto sucesso, a gente deve tentar. E ele foi na frente, meu avô, pai do meu pai, veio para o Brasil e começou a tentar trabalho e tal, mas ficou assim 4 anos aqui para se estabelecer. E depois veio meu pai veio com 15 anos, sozinho com um primo, também de navio, uma viagem que durava 2 meses na década de 50, ele veio em 56, e chegou para ajudar meu avô, e em alguns anos, depois também, eles precisaram alguns anos para se manter, para se estabelecer, eles conseguiram comprar as passagens, meu pai ajudou muito nisso, para minha avó e os irmãos do meu pai virem de lá. Era uma família de 5 irmãos, contando com meu pai, e depois ainda nasceu mais um aqui no Brasil. Muito bem, daí eles vieram e meu pai começou a vender tecidos, né? Abriu uma loja com meu avô lá em Araraquara, começou a vender tecidos, depois ele partiu para carreira solo, foi trabalhar na Gessileb, onde ele ficou 31 anos, se aposentou pela Gessileb. Mas nesse trabalho dele, que ele trabalhou como promotor de vendas, ele conheceu a minha mãe. A minha mãe, ela teve uma origem muito humilde também, ela era filha, tinha 9 irmãos, e, enfim, na roça, né? Morava na roça, origem parte açoriana, parte de mãe era mistura de alemão com italiano, e parte de pai açoriano. Então, tem origem europeia, né, na minha família lá de mãe, e origem árabe, né, pelo lado do meu pai. E aí ela saiu muito cedo de casa, uma parte da vida dela nem foi criada pelos meus avós, era muito comum nessa época. Primeiro em casa era criada pela irmã mais velha, né, depois por uma tia, enfim. Ela saiu muito cedo, com 13 anos, ela já tinha casado, ela já tinha ido morar com o primeiro marido dela. Com 15 ela já teve a primeira filha, depois teve mais 2 filhas e teve uma vida muito difícil, né? E ela se separou na década de 60, coisa também que precisa muita coragem para fazer, né? Se separou e com 3 filhas, né? A família ajudando. E nesse período ela conheceu meu pai, trabalhando como demonstrador em supermercados, e meu pai como promotor de venda. Eles se conheceram, namoraram e sem planejamento engravidaram de mim. Então não fui uma pessoa planejada, né? Mas eu não tenho o que reclamar, porque realmente meus pais assumiram esse desafio, né, de ficarem juntos depois que ela engravidou, e eu só tenho a agradecer por isso, porque é uma história de muita superação, tanto por parte do meu pai como da minha mãe, para que pudessem me criar, né? E logo em seguida, menos de 2 anos depois, nasceu o meu irmão. E eu nasci em Florianópolis na década de 70, nasci em 1970.
E logo em seguida a gente se mudou para o Paraná. Foi morar em Curitiba um pouquinho, onde meu irmão nasceu, e foi morar em Londrina. Durante 20 anos a gente morou em Londrina e lá eu fui criado. Estudei primeiramente em colégio público, colégio da universidade, lá da UEL, um colégio estadual. E depois meu pai pôde me dar um ensino privado, colégio marista. E lá no colégio marista eu terminei os meus estudos até o ensino médio. E até hoje eu cultivo as amizades de Londrina. E todo ano eu vou encontrar esses amigos de Londrina. Eles também vêm à minha casa todo ano. Alguns deles, claro, né? Porque a nossa turma tinha mais de 30 pessoas, mas nós nos encontramos todo ano, isso é muito legal. E a minha vida em Londrina, ela foi até os 19 anos, onde eu prestei serviço militar obrigatório, o tiro de guerra, que era a única opção que tinha lá. Foi uma experiência interessante para mim, com todas as limitações do serviço militar, claro, mas muito esporte, muita competição. Recebi até um certificado de honra ao mérito, né? Gostava de fazer esporte e a gente foi campeão de uma competição. Eu acho que isso pesou bastante lá na decisão lá dos sargentos. Mas é isso, e aí eu eu jogava basquete, fazia as minhas atividades, comecei a fazer administração em Londrina e comecei a fazer também engenharia civil, que depois de um ano eu desisti. E eu queria ser administrador porque eu pensava que eu pudesse ser igual ao meu pai, né? Executivo de grande empresa, multinacional. Então ele era sempre foi a minha grande referência profissional. E com isso eu vinha, meu pai foi transferido, voltou a Florianópolis, voltou para Santa Catarina. E em Santa Catarina eu transferi meus estudos para a Universidade Estadual aqui e concluí em Florianópolis. E durante esse período eu já comecei a trabalhar como professor de inglês, porque eu tinha tido a oportunidade de fazer inglês, literatura avançada em Londrina e tal, e consegui um trabalho que eu achei no jornal, assim, aquelas coisas que não tem como ser diferente, a gente achar um anúncio ali e ir. Eu fui para o processo seletivo e foi muito interessante, porque todos os outros professores que estavam participando tinham viajado já para o exterior e eu era o único que não tinha experiência fora. Mas eu tinha uma boa base gramatical. E aí acabei passando no processo seletivo lá e trabalhei 2 anos. E gostei tanto do meu trabalho como professor e me dedicava tanto que até recebi como um presente do dono da escola lá em Florianópolis, a escola FISC, Idiomas em Florianópolis, uma passagem para conhecer os Estados Unidos. Isso era em 92. E aquilo foi uma surpresa para mim quando ele falou: olha, você nos ajudou bastante a diminuir a evasão dos nossos alunos, e eu cheguei a ser coordenador da parte das crianças, porque eu dava aula de reforço para as crianças, que eu insistia que não tinha criança com dificuldade de aprendizado, tinha criança não motivada, né, forçada a estar lá. E eu levava o violão para a sala de aula, eu fazia teatro, eu fazia as crianças se divertirem falando inglês, né? E elas acabaram se interessando e desistiram menos, né? Então diminuiu a evasão. E aí, como prêmio, o dono da escola foi muito gentil e me deu uma passagem para os Estados Unidos. E eu acabei, aí não tinha dinheiro, mas aí também aconteceu aquelas coisas que a gente sabe que não é por acaso. Meu pai recebeu um dinheiro inesperado da minha avó lá, de uma herança, $3.000. E ele falou: então tá, você ganhou essa passagem, se você puder fazer a tua experiência com esse dinheiro aqui, você leva esse dinheiro. Ele me deu os $3.000. Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos e consegui pagar com os $3.000 a alimentação, o alojamento e o estudo. Eu estudava 5 horas por dia em inglês, né? Foi uma experiência fantástica. Eu fui para a Califórnia e aquilo foi muito emocionante desde a chegada nos Estados Unidos. Para mim, uma grande realização. Sempre foi aquela coisa no Brasil de querer ir para os Estados Unidos, porque é um país desenvolvido, aquela coisa toda, a gente sempre teve isso como referência, né? E eu me emocionei muito no avião, chegando sozinho também lá nos Estados Unidos, mas fiquei 3 meses, foi fantástico. E na volta, eu já podia dar aula de inglês muito melhor, né? E eu comecei a dar aulas de inglês para pessoas que queriam viajar. E logo fui fazer um estágio, ainda estava fazendo a universidade, ainda fazia ZAG em Florianópolis.
fui fazer um estágio no Sebrae em 94. E nesse estágio eu percebi que os gerentes, os diretores, eles não sabiam inglês, mas queriam aprender. E eu comecei a dar aula de inglês para os meus chefes, para os diretores, para os gerentes, e eu era estagiário. E isso me gerou uma nova postura, né, profissional, porque eu tinha muita confiança que podia ensinar algo para alguém que era mais velho, meu superior hierárquico, e eu podia ser respeitado por aquilo que eu tinha a compartilhar. Isso marcou muito a minha carreira profissional, porque desde as minhas primeiras experiências profissionais, eu tive essa possibilidade de me colocar no mesmo nível das pessoas que trabalhavam comigo. Claro que elas me deram esse acesso, né, essa possibilidade, mas eu acho que isso contribuiu muito para que eu tivesse a segurança, né, a autoconfiança, para saber que eu podia escolher aquilo que eu queria fazer e alcançar as coisas que eu quisesse fazer. Então isso tudo ainda era estagiário, né? E aí eu me formei em 94, perdi algum tempo nessa transferência de Londrina para Florianópolis, mas tive a oportunidade de estar um pouquinho mais velho, porque eu tinha passado no vestibular com 16 anos, eu passei no vestibular em 87 e não tinha completado, eu passo no final do ano, não tinha nem completado 17 anos, né? E comecei a administração com 17 anos recém-completos. E me formei ali em 94, meu primeiro trabalho depois de formado foi numa grande empresa multinacional. Eu trabalhei na Souza Cruz, na área de vendas, eu era vendedor, eu dirigia um golzinho baú e visitava 55, 58 pontos de venda todos os dias com o meu Palm Top. Imagina, em 94 a Souza Cruz já trabalhava com um dispositivo eletrônico que possuía todos os dados históricos de cada cliente e que eu simplesmente olhava a curva de histórica de compras e ele já sugeria o que este cliente poderia precisar de cigarro, né? O meu chefe falava, olha, a Souza Cruz tem uma logística tão confiável que o nosso cliente para em fila dupla, tendo a certeza que vai encontrar o cigarro dele na padaria, onde ele está indo comprar. Então, eu visitava aí mais de 50 clientes todos os dias e me dei bem com esse trabalho, aprendi muito sobre merchandising, aprendi muito sobre marketing, sobre vendas. E eu ganhava 2 carteiras com 10 maços de cigarro todos os meses, eram 20 maços de cigarro. E eu não fumava. E era um cigarro especial que não é vendido, não é comercializado. Só os funcionários da Souza Cruz ganham um cigarro que chama Souza Cruz. E os meus amigos, eles me ligavam um mês inteiro para me pedir, os fumantes, claro, né, o tal do cigarro da Souza Cruz. E eu comecei a me sentir culpado por distribuir cigarro para os meus amigos, que eu achava que ia fazer mal para eles, e eu vendia o cigarro. Eu comecei a entrar no dilema existencial, falei, esse negócio não está fazendo sentido para mim. Aí fui conversar com o meu chefe, isso depois de 4 meses de trabalho, nesse processo de sofrer quando dava cigarro para os meus amigos. Aí me falavam, então vende para outra pessoa. Lá no 4º mês eu já estava dizendo que não tinha mais. Aí eu vendia, teve uma carteira que eu joguei fora. Mas quando eu ia vender para um ponto de venda, não tinha essa coisa, porque eu estava comercializando um produto que depois eu não tinha uma ligação direta com o consumo. Mas veja como funciona o nosso cérebro. Então, quando eram os meus amigos e eu tinha que entregar para eles, eu me sentia culpado, não me sentia bem em trabalhar numa empresa que fosse entregar algo que pudesse fazer mal à saúde. E eu fui conversar com o meu gerente e falei assim, é o seguinte, eu gostaria de saber se eu acho que eu vou me desligar da empresa. Mas como? Você vai se desligar? Você é recém-formado, eu vou te mandar para o Rio de Janeiro, você vai sair com uma experiência da área de vendas, você vai ser trainee lá no Rio de Janeiro, onde é a sede e tal. Eu falei, não, mas eu não estou conseguindo mais trabalhar porque eu não estou me sentindo bem. Mas como? Se a Souza Cruz tivesse algo que não fizesse mal à saúde, eu poderia ficar... Esse cara ficou vermelho, ele fumava um cigarro atrás do outro, ele acendia um no outro, né? Esse meu gerente, ele falou, quem falou que cigarro faz mal à saúde? Eu falei, como faz? E o câncer? Não é provado que o cigarro dá câncer ainda e não sei o quê. E ficou bravo comigo. Eu falei, não, tudo bem, mas não tem pelo menos um cigarro que não solte fumaça? Olha a ignorância. Aí ele falou, não, aí ele riu. Quando eu perguntei se não tinha cigarro que não soltava fumaça, ele riu e falou,
a gente já inventou esse cigarro e não teve sucesso, porque as pessoas queriam era a fumaça. O que elas curtiam era a fumaça. E aí o que aconteceu? Eles descontinuaram esse projeto e ficou só no cigarro. O fato é que eu pedi as contas ao Souza Cruz porque eu não consegui mais encontrar sentido em trabalhar com algo que me fazia sentir mal em oferecer para as pessoas que, né, eu tinha amizade, né, etc. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar numa construtora, na área de marketing. Aí eu tinha contato com uma grande agência em Florianópolis, aprovava os anúncios, fazia as campanhas. E foi uma experiência muito bacana de mercado e que me deu uma boa visão dessa parte do marketing, dessa parte de lançamento de novos produtos, de comercialização, de comunicação, etc. E eu fiquei um pouco estagnado nessa posição e também pedi as contas para abrir uma empresa com alguns amigos que eu tinha conhecido durante esse trabalho na construtora. E eu queria ter uma empresa de tecnologia. Meu sonho era ter uma empresa de tecnologia. E esses meus amigos, eles tinham trazido dos Estados Unidos um disquete de 3,5 polegadas que tinha um aplicativo que era um catálogo eletrônico. Então a gente ia vender esse catálogo eletrônico para empresas que queriam colocar os seus produtos, né, num disquete e distribuir para clientes, né, para pontos de venda, etc. E a gente vendia, por exemplo, para a videolocadora. Então a videolocadora colocava nesse aplicativo todos os vídeos do acervo e o cliente levava o disquete, olhava no computador o vídeo, ligava ou ia lá buscava o vídeo. Então tinha até a possibilidade de ele ver a sinopse, né? Não tinha o trailer porque não cabia no disquete de 3,5 polegadas, mas tinha a sinopse, né, por escrito do filme, etc. E naquela época, eu estou falando de 98, a internet estava incipiente no Brasil ainda. Eu já dizia para o cara da locadora assim, olha, em breve você não vai mais entregar um DVD para o cara, ele vai acessar pela internet os teus vídeos, você vai alugar para ele. E eu achava que a videolocadora que ia alugar o vídeo pro cliente, né? Você vai alugar para ele pela internet. E ele falava, você tá louco, isso nunca vai acontecer, eu vou perder meu negócio se isso acontecer e tal. Ele só conhecia o modelo dele, né? E naquela época a gente já pensava em Netflix, né? Imagina. Só que então, logicamente, em muito pouco tempo a nossa tecnologia ficou obsoleta, porque a internet começou a avançar e aquele catálogo eletrônico perdeu o valor, né? Porque você podia colocar no site as suas coisas e tal. E aí a gente vendeu o scanner e tal, tinha pouco investimento, ficamos uns 4, 5 meses e a tecnologia avançou muito nesse período. E aí eu falei, então vou voltar para o mercado de trabalho. E aí eu fui trabalhar na Ambev, né? Fui contratado para ser gerente da Ambev, gerente comercial da Ambev. Foi uma experiência muito importante para mim. Eu comecei na área de refrigerantes, aí fiquei 1 ano na área de refrigerantes, fui promovido para a área de cervejas, aí eu já tinha uma responsabilidade muito maior, porque era o negócio principal da empresa. Eu tinha uma área de abrangência a mais importante do estado. E fui promovido novamente em menos de 1 ano para ser o gerente comercial do centro de distribuição que foi aberto em Florianópolis, direto da fábrica, né, que era em Lages. E na Ambev eu tive uma experiência muito profunda em liderança. Tinha uma equipe para liderar, eu participei de todo o planejamento em um centro de distribuição de uma empresa que estava saindo da posição de fabricante na cadeia de valor e se apropriando de 70% da distribuição no Brasil inteiro, com centros de distribuição próprios, né, diretos de fábrica. E eu assumi era apenas o 7º centro de distribuição no Brasil na época. Isso era a década de 90, a Ambev não tinha Antártica, não era a marca da Ambev, não tinha ainda Pepsi, a gente só vendia aquele mix do Guaraná Brahma, Suquita e Limão Brahma com a cerveja Brahma e Skol, né? Então nem se chamava Ambev ainda. Então era uma empresa que tinha que lutar para, né, manter a sua participação de mercado com a Antártica, com o Kaiser, enfim. A Heineken ainda tinha pouco espaço, a Skin Cariol tinha algum espaço também. E é uma experiência que me deu realmente
a condição de perceber que eu podia ser diretor, ser executivo de uma grande empresa. E o que aconteceu é que eu descobri que eu não queria isso. A Ambev me ensinou, simplesmente olhando para a vida das pessoas que estavam acima de mim, não todos, claro, né? Tinha algumas pessoas que tinham uma vida diferente, mas eu percebi que não era a vida que eu queria levar, né? Mesmo que eu não viajasse muito, mas o ritmo, a atividade que me ocupava, como as pessoas lidavam comigo, como eu lidava com as pessoas, eu cheguei à conclusão que não tinha a ver com o trabalho que eu queria realizar. E eu simplesmente saí do mundo corporativo, pedi as contas também, e fui morar 6 meses nos Estados Unidos, aí minha esposa na época, e fui estudar mais inglês, mas fui esparecer. A minha ideia na época era fazer um mestrado lá, um MBA, era em 98, e aí teve aquela mudança cambial muito intensa, saiu de 1 para 4 a nossa moeda e inviabilizou financeiramente eu fazer o mestrado lá. Voltei para o Brasil e entrei no Sebrae em 2000. E aí eu fiquei 7 anos no Sebrae, tive uma grande experiência com projetos de desenvolvimento setorial, desenvolvimento territorial, empreendedorismo. Entrei no mundo do empreendedorismo e de 2000 até 2010 eu dei aula de pós-graduação em empreendedorismo, plano de negócio, e enfim, eu tive a possibilidade de conviver com esse mundo das pessoas que querem abrir um negócio e das pessoas que já tinham um negócio, dos mais diversos portes, de segmentos, né, dos mais diferentes, e a gente convivia com essas realidades de uma maneira muito profunda, muito cotidiana. E essa sim, foi uma experiência muito completa, porque o meu cargo era agente de articulação, né? E fiquei até 2006, cheguei a levar empresários para a China, para a Índia, para o México, em missões empresariais e tudo isso. E eu saí do Sebrae em 2006, em dezembro de 2006, e montei a empresa que eu tenho hoje, né? Que é a Razão Social Novo Rumo, e agora a gente está chamando o projeto de Olum, né? Começou com Inova Certo e agora a gente está chamando de Olum, né? Que é a atividade atual, que nos últimos anos eu passei a desenvolver ou aprender coisas que foram além da minha experiência empresarial, empreendedora, de administração, né? Nesse meio tempo eu fiz mestrado em administração estratégica e doutorado, que eu estudei inovação social, racionalidade. Em 2010, quando faltava uma semana para eu defender minha tese de doutorado, eu fiz um retiro de meditação. E aí eu comecei a fazer uma viagem, depois de tantas viagens que eu fiz a trabalho, a mais profunda e a mais espetacular que eu podia fazer na minha vida profissional, que foi uma viagem para dentro de mim. É uma coisa muito estranha para quem não experimentou ainda, mas é isso mesmo. Eu comecei a olhar para dentro de mim, me conectar com a minha essência mais profunda por meio desse processo de meditação, e a partir daí eu comecei a descobrir que tudo o que eu fazia podia começar de uma perspectiva totalmente diferente daquela que eu utilizava, que era a partir do meu campo mental, das ideias, dos conhecimentos científicos que eu utilizava e funcionavam de certa forma. Mas muitas vezes eu percebia que não era suficiente, que ficava até certo ponto como parte do caminho. E eu descontinuei os meus trabalhos de consultoria para começar uma nova abordagem, para estudar algo que pudesse ajudar as pessoas a se realizarem sim em seus negócios, em seus projetos, mas a partir de dentro delas, ou seja, empreender de dentro para fora. E isso é algo que está me dando uma motivação fora do comum para começar esse novo projeto que eu chamo de Olum. Olum significa todo e parte ao mesmo tempo. Significa que tudo que você faz, existe algo que transcende aquilo, que você pode se conectar com aquilo, tanto para dentro quanto para fora, e tornar o seu trabalho mais integral. Significa que, por exemplo, se você tem um negócio familiar, você não precisa reprimir as emoções com as pessoas da sua família que trabalham ali, porque ser profissional não é compatível com
a sua relação emocional com as pessoas da família. Significa que você pode trazer isso como fazendo parte das suas relações e ter ainda melhores resultados, tanto afetivos quanto materiais, com esse trabalho. Tudo isso se conhecendo melhor e se relacionando melhor com as pessoas. Esse é o tipo de resultado que as pessoas que têm feito esse trabalho têm apresentado, têm compartilhado comigo, que se sentem muito mais serenos, muito mais preparados, muito mais conscientes para desenvolver os seus projetos, para desenvolver as suas estratégias, se relacionam muito melhor dentro de casa, dentro da empresa, mas principalmente consigo mesmos. Se cuidam melhor, têm mais consciência do seu corpo, têm mais consciência da sua vida. E não adianta você ter a melhor estratégia e você não estar se sentindo bem com aquilo, e você não estiver em paz, não se sentir realizado por completo. Então é esse o ponto zero, lá de dentro, que a gente parte para ajudar as pessoas hoje a realizar seus sonhos, a realizar os seus objetivos profissionais, desenvolver os seus negócios, sejam eles embrionários, ainda apenas nas ideias, ou já existentes, né? Expandir esses negócios da forma que eles preferirem. É assim que a gente trabalha hoje, usando isso tudo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é a Olon Empreendedorismo Integral, conversar sobre o que faz parte dessa abordagem, quais são as dimensões que eu trabalho que não são trabalhadas na administração, no empreendedorismo, em consultoria. Não são trabalhadas de outra forma em outras atividades, mas não de forma conectada, como a gente propõe trabalhar. E vou também apresentar alguns casos, alguns exemplos de empreendedores que trabalharam conosco por mais de 6 meses e que puderam então praticar esses conhecimentos, experimentar isso e colocar em prática. Então eles vão mostrar os resultados, como eles se sentem, e a gente vai poder então deixar mais claro para vocês nesse próximo vídeo como funciona isso, do que se trata e quais os resultados que você pode alcançar com a Olon, tá certo? Muito bem, essa é a minha história. Contei, eu acho que bastante para você, e eu fico à disposição. Entre em contato, deixe o seu e-mail no cadastro e receba mais informações, faça a sua pergunta, faça o seu comentário e a gente mantém contato. Valeu? Até mais!